O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom, amém? Aleluias. Irmãos, essa noite eu quero te convidar a viajar comigo em uma palavra, ativando milagres em 2026. Quantos aqui querem viver isso em 2026? Quem aqui quer ser canal de bênção para ativar milagres? Por onde quer que você passe, irmão? Ei, eu estou te dizendo, o Senhor quer te usar para ser canal de bênção, instrumento do Senhor, para ser e cumprir os milagres do Senhor, aonde quer que você esteja. Amém? E a palavra diz assim: por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Sabe, irmãos, o padrão do reino sempre foi claro nas palavras de Jesus. Este é o padrão que o Senhor tem para nós. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, o Senhor preparou esse tempo. E o Senhor quer te usar durante esse tempo. Qual é o padrão do reino? Aonde eu estiver, a enfermidade bate em retirada. Aonde eu estiver, os enfermos são curados. Irmão, aonde você estiver, a tristeza tem que sair. Porque a presença do Senhor é alegria. Então nós somos responsáveis sim, por transformar os ambientes. Sabe, irmãos, nós não podemos ser aqueles crentes maracujá de gaveta. Que se você falar para a pessoa assim, você precisa aceitar Jesus, ela tem a liberdade de falar assim, para ser igual a você, Deus me livre. Você precisa ser usado e ousado por Deus. Você precisa ser aquele que impacta onde quer que você colocar os seus pés. E isso precisa ser uma atitude diária nossa. Precisa ser um exercício diário. Sabe, irmãos, Deus tem tempos preparados para cada um de nós, tempos diferentes. Eu estou vivendo uma estação, você está vivendo outra estação, mas Deus quer nos usar, independente da estação que você estiver. Não, para Ele não importa a estação, para Ele só importa a sua disposição. Você está disposto a ser usado por Deus? Você está disposto a ser aquele que ativa os milagres em 2026? Então esteja disposto hoje também, porque o ano não acabou. E todos os dias o Senhor tem algo novo para mim e para você. Amém? A ausência de milagres não acontece porque Deus não deseja operar um milagre. O problema está na força, na forma como pensamos. Renove a sua mente de uma vez por todas. Sabe, irmãos, nós já ouvimos vários testemunhos nesse altar. Testemunho de irmãos que ousam na palavra de Deus e na essência do Senhor e vivem o extraordinário. Vivem o sobrenatural. Vivem os milagres de Deus. Eu estou falando de pessoas como Kennedy e Renata, que andaram dentro dessa igreja empurrando um carrinho sem um bebê dentro, mas que hoje podem vir à casa do Senhor e glorificar pelo nenê que está no colo deles. Só vive o extraordinário aquele que decide viver. A decisão não é do Senhor, a decisão é nossa. Sabe, irmãos,
Nós não podemos ajudar o Senhor, de certa forma, a realizar alguns milagres em nossas vidas. Mas a verdade é que nós somos muito bons em atrapalhá-lo. Sabe, Deus desenha uma rota, um projeto em cima da nossa vida. E por nós não termos uma visão espiritual acerca daquilo que estamos trilhando, muitas vezes nós deixamos de cumprir o que Deus tem para nós. E qual é o problema nisso? O problema é só que você não vai desfrutar daquilo que o Senhor preparou para você. Nada vai ficar para trás porque você decidiu não fazer para o Senhor. Ele vai levantar outras pessoas para fazer. Mas você vai deixar de desfrutar o que o Senhor tinha para você. Então, na verdade, nós estamos falando o quê? Que para ativarmos o milagre na vida de pessoas e na nossa vida, nós precisamos praticar o abecedário do crente. Que qual é? Obedecer. Se você obedecer, meu irmão, você não vai deixar de viver aquilo que o Senhor tem para você. Agora, se as bênçãos te afastam dos caminhos de Deus, se os momentos de descanso te afastam dos momentos de Deus, se quando você alcança uma bênção, você valoriza mais a bênção do que o Senhor, com certeza você não vai viver o extraordinário. Amém? O ministério dos sinais e maravilhas não chega a lugar algum se tivermos medo de arriscar. Bill Johnson escreve isso, amém? Ô irmão, se você orar por um morto e ele não ressuscitar, o que muda? Não muda nada, ele já estava morto. Mas se você orar e ele ressuscitar, o que acontece? O Senhor é glorificado. Sabe, irmão, se eu te falar que eu estou com uma dor de cabeça, e você me oferecer um remédio ao invés de uma oração, muito provavelmente minha dor de cabeça vai passar. Mas você perdeu a oportunidade de glorificar o Senhor através de uma oração. Então, se nós pararmos para analisarmos o nosso posicionamento, vai determinar o alcance do Senhor em todos os lugares. Então, não se cale, seja ousado mesmo. Mata a sua reputação. Não tenha vergonha. Quem não tem reputação não tem vergonha, amém? Deixa a sua reputação de lado. O que importa é que o Senhor seja glorificado. Amém? Todos os recursos do Pai e todos os seus benefícios estão acessíveis pela fé. Irmão, só não vai viver quem não tem? Eita. Só não vai viver quem não tem? Fé. Se os recursos são acessíveis àqueles que têm fé, só não vai viver quem não tem fé. E por que é que eu vou viver a minha vida de qualquer forma? Se quando Deus preparou algo para mim, Ele deu o seu melhor. O que me leva a pensar que eu devo fazer de outra forma? A não querer ser excelente com as coisas de Deus? Irmão, deixe ser usado nas pequenas coisas. Nós não estamos falando sobre algo sobrenatural. Eu estou falando para você de um irmão precisar de uma mão estendida e você ser aquela mão. Estou falando sobre um abraço, sobre uma oração, sobre uma palavra de conforto.
sobre um ativar daquilo que nós não vemos e hoje podemos ver. A vida, ela passa muito rápido, irmãos. Eu não sei se você reparou, mas o fim do ano chegou. E eu estava falando lá em casa, para mim, que a gente estava organizando o fim de ano esses dias. A vida passa depressa, irmãos. Eu estou vendo... Isso é tenso falar isso. Estou vendo crianças que eu conhecia casando, se batizando, indo fazer faculdade. Você sabe o que isso significa? O tempo passou para mim. Mas o tempo não passa para uma pessoa, passa para todo mundo. Eu preciso ser realista. Hoje eu estou com 36 anos. Vou fazer 37 anos. Em fevereiro. O que eu fiz nesses 37 anos? Eu estava conversando esses dias. Lá na oficina com um cliente meu e falei para ele, irmão, eu estou velho demais para ser novo, eu estou novo demais para ser velho, eu estou vivendo uma fase que eu estou descobrindo algumas dores novas, músculos que eu não sabia que existia, agora eu descobri que eles existem porque eles estão doendo. Se eu desempenho um trabalho de esforço mais severo num dia, eu fico 3 dias com dor. Isso nunca aconteceu na minha vida. Vários de vocês me conhecem, sabem da pressão que eu aplico no trabalho. E eu estou tendo que tirar o pé, porque o corpo não aguenta mais. Misericórdia, para mim isso aí está sendo terrível. Aí agora eu me vejo sendo convidado pela minha esposa para que ano que vem a gente vá para uma academia. Está necessitando, mas ore por mim. Eu não tenho paciência para um negócio desse. Deus precisa me ajudar. Porque se eu quero ser usado por Deus por muitos anos, eu preciso cuidar da carcaça. Eu já andei de pneu murcho muito tempo, sem cuidar. Estou judiadinho. Não precisa concordar, irmão. Faz cara de paisagem, assim, ó. Não reage. Isso pode ser usado contra você, amém? A realidade é essa, irmão. A idade chega para todos nós. E aí depois não adianta. Ei, preste atenção. Isso que eu vou te dizer agora. Que Deus não permita. Mas se um dia você estiver impossibilitado de fazer, que você não tenha remorso de não ter feito. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu não sei se amanhã eu vou estar andando. Eu não sei se amanhã eu não vou estar numa cadeira de rodas ou numa cama. Mas que se isso acontecer, que eu possa falar, enquanto eu pude, eu andei, eu anunciei, eu fiz de boa vontade, eu coloquei entusiasmo, ousadia, e eu fiz tudo aquilo que era possível de ser feito. Para que você não fique vivendo aquela vidinha medíocre, sabe? E se eu pudesse, se Jesus, como se ele tivesse a obrigação, sabe? Se Jesus me curasse, eu levantasse daqui, irmão, você andou quantos anos e não fez? Agora você quer que Jesus te cura para você mentir para você e para Jesus que você vai fazer alguma coisa? É isso mesmo? Viva o agora, irmãos. De forma intencional, de forma vitoriosa para a glória de Deus. Amém? Eu quero ler com vocês aqui, só um pouquinho. Marcos
7:31. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades, e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. E em seguida cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu e deu um suspiro profundo. E disse ao homem: Efatá. Isso quer dizer, abra-se. Isso quer dizer, abra os seus ouvidos para a voz de Deus. Abra a sua boca para proclamar a voz de Deus. Seja usado por Deus. Viva uma vida cheia da presença de Deus. Irmãos, nós não podemos ficar brincando. Logo, logo, aqueles que não são casados vão se casar. E rapidinho se tornam pais. E mais rápido ainda avós. Eu já estou tenso, eu não tenho maturidade para isso. E minhas filhas estão ficando velhas já. Não tanto, Ana, não fica brava. Minha filha já está maior de idade, irmãos. Meu Deus do céu, ela era assim até esses dias. E os anos vão continuar passando. E logo, logo, eu vou ouvir alguém falando, vou. E é perigoso eu infartar. Misericórdia. E a vida não passa só para mim. Então não deixe de ser resposta de oração na vida de alguém. Seja usado por Deus. Amém? Ei, irmãos. Eu vou até olhar para o tempo aqui primeiro. Quero contar uma história bem rapidinha para vocês. No início desse ano, era dia 2 ou 3, numa quinta-feira. Eu acordei, olhei o marketplace e encontrei um maré lindo. Bem aqui assim, ó, virando a esquina, São José dos Campos. Só tinha um detalhezinho. O motor estava estragado. Mas eu com sabedoria, falei com um grande amigo, irmão. Falei, Matias, vamos ali buscar um carro comigo? Tá aqui assim, ó, é São José. Você conhece São Paulo, lá é bonito, vamos lá? Ele falou, vamos. O carro tá andando, eu falei, então, não tá. Ele deu uma coçadinha na cabeça. Foi uma coisa pouca, é o motor. A gente faz rapidinho. Vamos, mano, vamos. Ele no final da história, ele é mais doido que eu, entendeu? E fomos, irmãos. Saímos daqui na quinta de manhã, rodamos quinta. Chegamos na sexta, final da tarde. Não paramos para dormir. Desmontamos o motor na sexta-noite e vimos que não dava para aproveitar. Bem aqui, irmãos. 1.800 quilômetros. E aí? Faz o que com o carro? Ele falou, Marcelo, eu vou dar uma olhada aqui no marketplace. Ver se eu encontro algum motor. Uma parcial montada, a gente coloca, termina de montar e acelera. Deus preparou o milagre. Pode falar amém, porque foi milagre mesmo. Tinha um motor que a gente precisava, não é um motor de Gol que tem montado em todo lugar ou de Uno, era um motor de maré 1.8, é raro. Ainda mais inteiro. E ele falou, mano, tem um muito barato aqui, vou mandar para você e você conversa com a pessoa. E ele mandou, o valor do motor era R$1.000, irmãos. Da parcial montada, parte de baixo.
Era justamente o que a gente precisava. Só tinha um detalhe. Era 11 horas da noite e nós estávamos na lateral de um shopping, no canto da rua, montando esse motor. No estado de São Paulo, com o número 65 ligando para um senhor. Dizendo, o senhor pode me vender esse motor? E o senhor falou assim, olha, eu estou no hospital, eu não estou muito bem. A gente pode conversar amanhã? Eu falei, na verdade, não. Eu preciso estar na minha igreja, vai ter o... Era o quê? Era alto de Páscoa? O que é no início do ano, Joyce? É o alto, né? Aí ele falou, só um pouquinho eu já te ligo. Ele passou o telefone para o filho. O filho olhou e viu que eu ia lá na igreja da cidade. Na cidade conference. E aí ele falou, pai, não é ladrão nem vagabundo, não. É um irmão da igreja. Ele falou, irmão da igreja? Esse horário? E aí ele ligou e falou assim, você aguarda só eu receber alta? Eu falei, meu Deus, faz outro milagre lá. E aí Deus falou para mim assim, não é sobre o motor e não é sobre este carro. A hora que ele chegar aqui, eu quero que você ore por ele. Para que eu faça aquilo que tem que ser feito na vida dele. E imediatamente eu falei para o Matias, falei, Matias, Deus mandou orar por ele, quando ele chegar aqui. E aí demorou 1 hora mais ou menos, eles chegaram. Já trouxeram o motor junto no carro. E aí ele desceu, Deus falou para mim assim, ore pela mão dele. E a hora que ele foi falar comigo, eu falei, irmão, eu preciso orar. Deus quer curar a sua mão. E o homem começou a escorrer uma lágrima no olho dele. Eu falei, eu posso orar? Ele falou, pode. Então nós oramos ali, Deus curou a mão dele. E o filho dele pegou e falou assim, ele anunciou o caminhão dele para vender, porque ele não está mais conseguindo dirigir por causa da mão. E esse é o único ganho que ele ainda tem. É o trabalho dele, é esse caminhão. Marcelo, eu quero falar mais uma coisa. Ele está devendo um cartão. Meu pai nunca ficou devendo para ninguém. O cartão vence amanhã. A fatura do cartão é R$900. E ontem nós oramos na casa dele para que Deus desse a provisão. Esse motor está guardado há mais de 2 anos e meio na casa do meu pai. E eu vejo ele ir lá, lubrificar, limpar, e enrolar tudo de novo, e guardar, e falar assim, um dia alguém vai precisar. Irmãos, você acha mesmo que Deus precisava que eu andasse 1.800 quilômetros para orar por alguém para ele ser curado? Você acha mesmo que Deus já não tinha pedido para algumas pessoas orar por ele? Você acha mesmo que Deus já não tinha falado com alguém sobre a mão daquele homem? Mas você sabe o que Deus faz? Ele levanta doido para fazer o que muitas vezes as pessoas que se acham muito inteligentes não querem fazer. Irmãos, não se cale. Não pense muito, reaja sempre com a visão e entendimento do Senhor. Faça o que for necessário fazer. Viva o extraordinário. Eu vivi um milagre, aquele homem viveu um milagre. O filho dele foi impactado pela graça e pelo cuidado de Deus. Matias vivenciou esse milagre. O milagre do Senhor tem um alcance maior do que você imagina. Quando você se dispõe a estar ali para fazer o que for preciso. Amém? Sabe quem foi abençoado? Eu. Eu fui abençoado. Arrumamos o carro. Viemos rodando com o carro perfeito. Hoje é o carro que
de Elvis e Tiara. E sabe o que aconteceu? Uns dias antes eles receberam uma palavra aqui, não foi, Tiara? Deus já está preparando o carro de vocês. O carro é lindo, impecável. Coisa mais linda do mundo. O milagre de Deus alcança grandes proporções quando nós não deixamos de responder ao chamado de Cristo. Use aquilo que você tem de melhor para abençoar o reino. Não seja omisso, não baixe a guarda, não viva de qualquer jeito. Viva para glorificar e exaltar o nome de Deus. Amém? Milagres são ativados quando você caminha na atmosfera do céu. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom e até o mar da Galileia e até a região de Decápolis. O que Jesus fez, irmãos? Ele se moveu. Quando você se move, o Senhor pode criar algo para que você viva o extraordinário do Senhor. Não fique parado, estático. Amém? Pense nas coisas que são de cima e não nas que são terrenas. Jesus não se movia ao acaso. Seus passos eram seguidos pelo Pai. Milagres acontecem quando ajustamos o ritmo e decisões ao céu. Ei, irmão, você não é um terráqueo, você é um celzáqueo. Ei, viva como alguém que é de outro lugar. Você é um habitante do céu, vivendo uma experiência terrena. Então, faça o que é preciso que você venha fazer. Atraia os céus para a terra. Amém? Nós precisamos viver como loucos por Cristo. Nós precisamos ser intensos em cumprir o nosso chamado, amém? Milagres são ativados quando você percebe e interfere nas necessidades ao seu redor. Ei, irmão, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem e era surdo e mal podia falar. Eu já tomei essa decisão. Eu não vivo perto de pessoas que não amam a minha vida. E também não fico perto das pessoas que eu não amo. Porque eu preciso abençoar pessoas e preciso ser abençoado também. Cuide das amizades, das companhias. Perceba se essas pessoas que te cercam estão caminhando para o mesmo lugar que você. Sonham os mesmos sonhos. De um dia estar no céu. De amar pessoas, abençoar pessoas. Contribuir para o crescimento do reino. Ah, Marcelo, mas tem um amigo meu que não é da igreja, sabe? Eu gosto muito de estar com ele. Eu vou te dar uma palavrinha aqui, irmão. Cuidado. Se você é amigo dele e tem um tempinho, não precisa ser tempão, você ainda não trouxe ele, tem uma chancezinha dele puxar você para lá. Vigia. Talvez você está achando que você vai ser bênção na vida dele, mas talvez ele vai ser maldição na sua. Irmãos, sinceramente, tem pessoas que são nossos amigos, que eles não vão vir para a igreja por causa de nós. Mas não fique preocupado. Deus é o maior interessado em trazer essa pessoa para cá. Amém?
Milagres começam quando enxergamos além de nós mesmos. Sabe, irmãos? É você ver alguém chorando e ter pelo menos o entendimento de perguntar: por que você está chorando? Você precisa de uma ajuda? O que eu posso fazer por você? Nós precisamos estar dispostos, dispostos mesmo a ser usados por Deus, para que o milagre do Senhor realmente aconteça, amém? Alguém viu, alguém pediu e alguém intercedeu, e aí o milagre acontece, amém? Em 2026, milagres vão fluir quando nossa sensibilidade for despertada para as pessoas invisíveis, aquelas pessoas que fogem da sua rotina, aquelas pessoas que talvez você não percebe ela. Do que você está falando, Marcelo? Eu não sei se você sabe, mas quando você vai num posto de gasolina, você vê o frentista ali abastecendo, mas tem alguém que fica lá no computador, cuidando para que aquilo aconteça. Eu não sei se você sabe, mas quando você vai no mercado, que você pega um pacote de arroz, alguém colocou aquele pacote de arroz. Quantas vezes você já foi no mercado, eu vou falar por mim, e eu vejo aquela... Vai faltar agora o nome do negócio. O corredor ali fechado, porque estão repondo mercadoria. Eu falo, caramba, eu vou esquecer de voltar aqui depois. Por que está fechado agora? Está fechado porque precisa repor para que eu possa pegar. Nós precisamos vigiar os nossos olhos, nossos pensamentos, para que nós venhamos conseguir visualizar possibilidades de milagre ao nosso redor. Amém? Deus está falando com você? Não sabe a pancadaria que foi lá em casa hoje. Milagres são ativados quando você exerce uma fé ativa e ousada. Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, cuspiu e os colocou na língua do homem. Você queria que alguém orasse assim por você hoje? Jesus foi ousado, sim ou não? E às vezes você tem medo de pedir para orar pela pessoa. Não, deixa eu orar por você, eu nem vou cuspir em você. Irmãos, se Deus falar, acelera, mas não faz doideira não. Amém? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a palavra e a prova das coisas que não vemos. Nós precisamos nos mover em fé para que nós possamos desfrutar dos milagres. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o... Glória a Deus. Jesus, ele agiu por revelação, não por método. Cada gesto tinha a direção do Espírito Santo. Sabe, irmão, nada é por acaso. Nada é por acaso. Então seja usado e ousado para a glória de Deus. Amém? Você quer viver o sobrenatural de Deus? O extraordinário do Senhor? Mas você tem fé e determinação para fazer aquilo que você precisa fazer? Milagres são ativados quando você se conecta ao coração das pessoas, voltando os olhos para o céu, e com profundo suspiro disse: Áfata, Éfata.
Irmãos, esse suspiro foi realmente um olhar para quem precisa viver algo que traz em nós, às vezes, um desconforto. E ali na ânsia de ver a pessoa vivendo aquilo que ela precisa viver, você dá aquele suspiro de: meu Deus, cura essa pessoa. Quantos já oraram por um amigo ou por algum conhecido, e na hora da oração ali, você pedindo, você dá aquele suspiro assim: ó Senhor, faz. Esse homem vivenciou o milagre, porque alguém se importou com ele. Amém? O suspiro revela compaixão. Milagres acontecem onde o amor e a autoridade se encontram. Jesus tocou o corpo, mas também a alma daquele homem. Irmãos, encontro com Jesus é algo que não se descreve. Eu me lembro o dia que eu estava sentado numa igreja e eu vi uma ministração, a ministração mais incrível da minha vida. E eu ergui a minha mão e aceitei Jesus. Não tem como explicar. Quando Jesus fala conosco, sabe? Que você para e fala assim: contaram da minha vida para esse cara. É uma experiência sobrenatural e maravilhosa. Para mim foi a experiência mais incrível da minha vida. Amém? E o resultado, irmão, o resultado sempre vem, porque o testemunho dos feitos de Jesus atrai multidões, cura pessoas, transforma ambientes, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então viva como um cooperador do céu, para que o céu possa cooperar com a sua vida. E, irmãos, nós falamos outro dia sobre andar alinhado com os propósitos do céu. Esse tipo de palavra é o tipo de palavra que você tem que anotar mesmo, prestar atenção mesmo. Porque uma palavra pode mudar todo o cenário da sua vida. Quando o seu propósito está alinhado com o propósito do céu, não tem quem te pare, irmãos. O seu milagre libera outro milagre. Seu testemunho gera fé. A obra de Cristo se torna anúncio vivo do Evangelho. Tudo isso gera transformação e avanço do reino de Deus na terra. Prepare-se para a sua maior estação de milagres. Irmãos, sabe o que Deus quer fazer em 2026? Fazer você desfrutar do melhor ano da sua vida. Deus quer te levar a viver coisas grandes da parte do céu. Deus quer te levar a experimentar novas coisas.